paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer, uma alegria poder retornar a esta casa. Já faz um bom tempo que aqui eu estive, deve ter mais ou menos uns 6 anos. Estive aqui, eu lembro que meu pai foi o pregador. E foi um dia de festa muito abençoado por Deus. E hoje eu retorno para poder adorar o nosso Senhor e também com a responsabilidade de ser o porta-voz da sua palavra. Eu quero agradecer aqui o evangelista aí, que nos fez este honroso convite. Ele esteve pregando lá em nossa igreja, na festividade da nossa cidade. Deus me usou grandemente. E aqui eu estou, quero agradecer. Naquele dia não teve como eu te atender, uma correria muito grande, mas quero lhe agradecer por ter nos honrado com a sua presença e com a sua cooperação. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 5 ao versículo de número 8. Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 5 ao versículo de número 8. Todos encontraram? Diz assim: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém. Tomai os vossos assentos. Meus irmãos, jovens, moças, no texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele faz uma retrospectiva da sua vida, uma retrospectiva da sua história. Aliás, nós podemos perceber que a retrospectiva de Paulo levou ele ao 8º dia do seu nascimento. Quando no verso de número 5, ele fala que no 8º dia, no seu 8º dia de vida, ele passou pelo processo da circuncisão. Paulo também menciona e fala acerca da sua origem, das suas raízes, quando ele diz que era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Paulo também informa que na sua época ele participou, ele foi membro de um proeminente grupo religioso que era o farisaísmo.
Entenda, Paulo está apresentando o seu currículo. Paulo está apresentando seu perfil antes de ter Cristo. Este era o perfil, este era o currículo de Paulo antes de encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Entenda uma coisa: quando Paulo passa essas informações a seu respeito, ele está falando de posições, ele está falando de status, ele está falando de tradições, ele está falando de costumes que marcaram grandemente a sua vida, que influenciou a sua história. Até porque, quando Paulo fala da circuncisão, ele está falando de uma forte tradição. Quando Paulo fala que pertenceu ou era da linhagem de Israel, ele está falando das suas raízes, da sua origem. Quando Paulo fala que foi fariseu, ele está falando da religião que ele pertenceu. Entenda, tradição, linhagem, origem e religião exerce uma grande influência na vida do homem, marca grandemente a história de qualquer pessoa. Até porque uma das coisas mais difíceis é uma pessoa se desprender de uma tradição que no ambiente do seu convívio é fortemente cultivada e considerada. Uma das coisas mais difíceis é uma pessoa esquecer da sua linhagem, da sua origem, do lugar da onde ele veio, da onde ele nasceu. Uma das coisas mais difíceis é uma pessoa deixa a religião que por muito tempo ele seguiu, que por muito tempo ele professou, que por muito tempo ele participou. Até porque isto são decisões que geram um conflito. Isto são decisões que geram um choque, um baque. Por exemplo, imagine comigo uma família católica. Pense comigo agora em um pai e uma mãe extremamente católicos. E eles são tão católicos que têm o cuidado, o zelo de ensinar, de educar todos os seus filhos conforme o preceito católico. Pensa comigo em um pai, em uma mãe que são tão católicos que pensam que os seus filhos têm que nascer no berço católico e permanecer no catolicismo até a morte. Imagine comigo um pai e uma mãe que são tão católicos que não permite que os seus filhos não faltem nem sequer uma missa. Imagine, pensa no choque, no baque que esse pai, que essa mãe toma quando um dos seus filhos se aproxima e diz: a partir de hoje eu não sou mais católico, a partir de hoje eu não acredito mais no ensino católico, a partir de hoje eu não vou mais para a missa, a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu abracei a pregação do Evangelho. Veja que susto que esse pai
com certeza, ele vai indagar o seu filho dizendo: por que você está tomando essa decisão? Por que você escolheu esse caminho? Não é isto que eu quero, não é isto que eu pensei, que eu projetei para a sua vida. Ora, eu estou citando este exemplo porque, por muitas vezes, isso aconteceu até mesmo com famílias brasileiras que eram grandemente católicas, e o seu filho, sua filha chegou e disse: a partir de hoje eu fui na igreja dos crentes e aceitei a sua fé. A partir de hoje eu também sou crente. Quando isso acontecia, gerava um conflito, nascia um choque, um baque nessa família, e esse pai, essa mãe, muito católico, chamava o seu filho e falava: a partir de hoje você é católico, você é evangélico, melhor dizendo, mas a partir de hoje você também não fica dentro de casa. A partir de hoje você é católico, mas a rua vai ser o lugar da sua moradia. A partir de hoje você é católico, mas também se esqueça que você foi meu filho. Se esqueça que foi seu pai. Se esqueça que você fez parte desta família. Ou ele chamava o seu filho e falava: você tem duas escolhas, duas alternativas: ou permanecer sendo católico aqui dentro de casa, ou ser crente lá na rua e não ter mais acesso ao teu lar. Veja, eu estou citando este exemplo porque quando Paulo falou que foi circuncidado, pertencia à linhagem de Israel, foi fariseu, ele está falando de costume, de religião, de uma postura, de um estado, de uma condição, que se um dia ele tomasse a decisão de abandonar, de sair, de deixar isso tudo para trás, certamente todos que estavam ao seu redor se levantariam contra ele. Quando Paulo fala que foi circuncidado, quando Paulo fala que pertenceu à linhagem de Israel, quando Paulo fala que foi fariseu, ele está falando de algo que a sua família, os seus amigos, a sua geração, a sociedade da sua época admirava muito, considerava muito, se importava muito, e todos que estavam ao seu redor falavam: Paulo, você está no caminho certo. Paulo, você está na estrada certa. Não desvia, não saia deste caminho, não abandone esta tradição, este costume, permaneça nesta tradição, nesta religião, neste caminho. Quando Paulo fala que foi circuncidado, quando Paulo fala que pertenceu à linhagem de Israel, quando Paulo fala que foi fariseu, ele está falando de algo que, se um dia ele deixasse, certamente a sua própria família, certamente os seus amigos, a sua sociedade, a sua geração ia desprezar ele, ia rejeitar, ia discriminar, ele ia sofrer retaliações. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, o que me chama a atenção, jovens, moços e moças, é que de uma maneira muito extraordinária, de uma maneira muito forte, muito linda, Deus transformou a vida de Paulo. De uma maneira muito forte, Paulo foi convencido por Deus a mudar de vida e abandonar a sua religião, abandonar os seus costumes, a sua tradição, esquecer da sua origem. A caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e neste encontro ele foi convencido a ser mudado.
Neste encontro ele foi convencido a vivenciar a libertação. Neste encontro Paulo foi convencido a experimentar a transformação. Entenda, ninguém imaginava que Paulo ia abandonar os seus costumes. Ninguém pensava que Paulo ia abandonar a sua tradição. Ninguém pensava que Paulo ia abandonar tão fácil assim os seus conceitos, a sua convicção, os seus pensamentos, a sua crença. Ninguém pensava que de maneira tão fácil, tão rápida, Paulo ia abandonar e teria a sua vida mudada e transformada. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, a sua vida foi transformada. Até porque, para nós, o desafio mais difícil é tentar transformar o homem. Para nós, um dos desafios mais difíceis é tentar mudar o caráter, a personalidade, a natureza de alguém. Um dos desafios para nós mais difícil é convencer alguém a abandonar, deixar, esquecer os seus costumes, a sua tradição. Um dos desafios mais difíceis para nós é fazer alguém esquecer da sua origem, do lugar que nasceu, da onde veio. Um dos desafios mais difíceis é fazer alguém esquecer da sua religião, da sua crença. Mas para Jesus, isto não é trabalho difícil. Para Jesus, isto não é missão impossível. E Jesus realizou esta grande obra na vida de Paulo. No dia que Paulo encontrou com Jesus, a caminho de Damasco, a sua vida foi transformada. A sua vida foi mudada. Até porque, para o homem ter a sua vida transformada, basta ele ter um encontro com Jesus. Se encontrou com Jesus e deixou de ser pescador de peixe e passou a ser pescador de almas. O endemoniado gadareno se encontrou com Jesus e deixou de ser um jovem oprimido e passou a ter uma vida liberta. Bartimeu se encontrou com Jesus à beira do caminho e deixou de ser um mendigo cego e teve a sua visão restaurada. Porque o poder da transformação está com Jesus Cristo. O poder da mudança está com Jesus Cristo. Jesus transforma o caráter do homem. Jesus transforma a natureza do homem. Jesus transforma a personalidade do homem. Porque o poder da transformação está com Jesus. Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma a tristeza em alegria. Jesus transforma derrota em vitória. Jesus transforma a maldição em bênção. Jesus transforma a morte em vida. Quantos que tiveram nesta noite um encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada? Você pode levantar comigo novamente a sua mão? Departamento aniversariante, pode levantar a mão, abrir a boca e glorificar ao Senhor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus se transforma passeando aqui. Eu estou sentindo Deus se transforma operando aqui. Eu estou sentindo Deus se transforma desejando realizar milagre aqui. Eu estou sentindo Deus que manifestou o seu poder a Paulo e transformou a sua vida, desejando manifestar poder, presença, unção, glória, chegar, autoridade e graça sobre a sua vida. E se você assim acredita, receba o poder de Deus que está sendo derramado aqui e tenha a sua vida transformada. Neste encontro, Deus
manifesta, se apresenta, se revela de forma tão forte, tão autêntica, tão extraordinária e poderosa, de modo que as estruturas do homem, quer seja física, religiosa, espiritual ou cultural, todas essas estruturas, não existe o poder da manifestação de Deus e cai por terra, e cai no chão. E isso aconteceu com Paulo. A Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 9, que Paulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote para pedir ele cartas para ir a Damasco, a fim de prender os crentes que pregavam o evangelho, quer seja homem ou mulher. Mas quando Paulo estava se aproximando de Damasco, chegando perto de Damasco, ele foi surpreendido por um forte resplendor de luz, que subitamente se aproximou dele, cercou ele, e a Bíblia diz que ele não suportou. Paulo não resistiu e caiu no chão e foi jogado por terra. Olha aqui, essa queda, esse tombo de Paulo não foi apenas uma queda física, não foi apenas o corpo, a estrutura física de Paulo que caiu no chão, mas na verdade todas as outras estruturas espiritual, religiosa, as suas crenças também estavam caindo por terra. Quando Paulo cai no chão, era a mesma coisa que Deus estivesse dizendo: e aí, Paulo, quem é mais forte? As suas convicções ou eu? E aí, Paulo, o que é mais forte? Os seus conceitos ou eu? E aí, Paulo, quem é mais forte? Os seus pensamentos ou eu? E aí, Paulo, quem é mais poderoso? As suas tradições, o seu costume, a sua religião ou eu? Quem é mais forte, Paulo? Quem é mais poderoso, Paulo? Eu ou você? E o Senhor foi mais além ainda, quando disse para Paulo: Paulo, duro serás para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor estava dizendo: diante de mim não há quem possa suster, diante de mim não há quem consegue ficar de pé, não há quem consegue resistir o meu poder, não há quem consegue resistir a minha manifestação, não há quem consegue suportar a minha autoridade. Entenda uma coisa: se Deus se manifestar para você nesta noite, você não vai suportar, você não vai resistir, o seu coração vai se prostrar, o seu coração vai se render, vai ser quebrantado, você vai chorar, porque diante da manifestação de Deus não há quem possa suportar. Quem sabe aqui hoje tem mães ou pais que está preocupado com a vida do seu filho, ou quem sabe aqui tem filhos, filhas que estão preocupados, preocupadas com a vida dos seus pais, que ainda não serve a Deus, que ainda não foi transformado pelo Senhor. Você quer que a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão seja transformada por Deus? Peça o Senhor para marcar um encontro com Ele.
ao Senhor para marcar um encontro com Ele. Porque quando o homem tem um encontro com Deus, ele não consegue resistir, e a sua vida é transformada, porque Deus se manifesta de forma tão autêntica, tão poderosa, tão extraordinária, tão veemente, de maneira que as estruturas, as algemas, as correntes, as cadeias que prende, que oprime o homem, não aguenta o poder da manifestação de Deus e cai por terra e é despedaçada. Quando o homem se encontra com Deus, automaticamente ele é transformado, porque Deus se manifesta a ele como se manifestou a Paulo, sendo a luz que revela a ele a verdade. É por isso que Jesus disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo: se verdadeiramente o homem tiver um encontro comigo, a sua vida é transformada. Se verdadeiramente o homem tiver um encontro comigo, a sua vida é regenerada, a sua vida é mudada. Ele é liberto, porque eu sou a verdade que transforma, eu sou a verdade que coloca o homem em libertação. Levanta comigo a sua mão, fecha os teus olhos por gentileza e adore ao Deus da transformação por gentileza. Tem jovem batizado com o Espírito Santo aqui que ainda fala em línguas estranhas? Será que tem irmão, tem irmã aqui que ainda acredita que Jesus transforma o homem? Será que tem alguém aqui que está desejoso a sentir a presença de Deus? Está disposto a dar espaço para o Espírito Santo se manifestar? Será que tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Será que tem alguém aqui que pode dar aleluia? Será que tem alguém aqui que está desejando a sentir a presença daquele que transformou Paulo? Levanta a mão, abre a boca, fecha os olhos e glorifique, porque a presença do Espírito Santo quer reinar, a presença do Espírito Santo quer trabalhar, quer operar, quer fluir. A presença do Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quem adora sente a presença dele. Quem exalta sente o poder dele. Quem exalta sente a graça dele. Sente, ele visita aqui. E quando ele visita para transformar. Aproveita, jovem, você que é batizado com o Espírito Santo e quer receber, aproveita esse momento para fechar os olhos e pedir Jesus para te batizar. Aproveita, jovem, você que há muito tempo e não me vê, moça, não sente a presença de Deus. Aproveita esse momento para pedir Jesus para te renovar, porque o Espírito Santo está aqui. Receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Glória a Deus. Mais maravilhoso Deus. Glória, 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 quando o homem se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Agora, quando a vida do homem é transformada, automaticamente dentro dele
nasce um desejo ardente de ser testemunha de Cristo. Aleluia! Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando o homem, fala com cara de profeta, com autoridade, quando o homem é transformado por Deus, dentro dele nasce um desejo ardente de testemunhar de Cristo. Isso aí. E isso aconteceu com Paulo. Fala novamente se ficou bonito. E isso aconteceu com Paulo. Agora daquele glória a Deus que você acabou de dar. Então é isso que acontece com o homem. Quando ele se encontra com Deus, sua vida é transformada. Quando a sua vida é transformada, automaticamente nasce o desejo ardente de testemunhar, de pregar, de anunciar, de falar de Cristo. Ou você não está lembrado do leproso, que a Bíblia, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a Bíblia fala acerca deste leproso, que Jesus tocou nele e automaticamente ele foi purificado. Aí ficou maravilhado, admirado. Jesus disse assim: olha, não fala para ninguém, não conta, não testemunha, não anuncia para ninguém que eu te curei, que você foi purificado da sua lepra. Mas quando Jesus se afastou dele, ele se esqueceu do recado de Jesus e começou a anunciar para quem encontrava, com quem ele encontrava no caminho. Ele falava: ele me purificou, eu era leproso, não sou mais, eu era sujo, não sou mais, eu fui liberto, eu fui transformado. Por quem? O homem chamado Jesus fez uma grande obra na minha vida. Ó, você está lembrado da mulher do fluxo de sangue, junto ao poço de Jacó? Teve um encontro com Jesus e ela teve um diálogo com ele. Esse diálogo foi tão bom que ela descobriu que Jesus era profeta, e mais do que profeta, Filho de Deus, o Cristo. Quando ela descobre isso, ela ficou tão maravilhada que deixou Jesus no poço, correu para a cidade e começou a dizer para o povo: vem ver com quem eu conversei, vem ver com quem eu me encontrei, vem ver com quem eu falei, vem ver quem mudou a minha vida, vem ver quem transformou a minha vida. Ela começou a anunciar, começou a falar, começou a pregar, começou a testemunhar, porque quem se encontra com Jesus tem a vida transformada, e quem tem a vida transformada não consegue ficar quieto, não consegue ficar com a boca fechada, ele se torna testemunha de Cristo. Tem mais. O endemoniado gadareno. Ó, esse jovem era tão oprimido que ele andava nu. Esse jovem era tão oprimido que a sua moradia era nos sepulcros. Ele era tão endemoniado que não tinha algema, corrente que conseguia prender, porque ele despedaçava tudo através da força diabólica que ele dominava. Mas um dia ele encontrou com Jesus. E o demônio, quando bate de frente com Jesus, não aguenta, cai por terra. E não aconteceu diferente com esse jovem. Ele foi liberto, a sua vida foi transformada. Agora a Bíblia nos diz que nesse dia que ele foi transformado, ele deixou o cemitério e foi embora para sua casa. Mas no caminho de casa, em todas as aldeias, em todas as províncias, em todas as cidades, em todas as ruas, viela, em todos os lugares que ele passava, com quem ele encontrava, ele apregoava a grande obra que o Senhor fez na sua vida. Com quem ele encontrava, ele falava: eu andava no, agora estou vestido, eu era oprimido, agora estou liberto. Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus me libertou.
transformado, se torna testemunha ocular do Evangelho de Cristo. Levanta a mão para dar glória a Deus. Já vou terminar aqui, ó. Já fechei a Bíblia. Quem tem a vida transformada se torna testemunha de Cristo. Entenda algo. Olha aqui para mim, por gentileza. Vou repetir. Quem tem um encontro com Jesus se torna testemunha de Cristo. Com isso eu quero dizer que Jesus não transformou a sua vida para você ficar quieto. Jesus não transformou a sua vida para você ficar calado. Jesus não transformou a sua vida para você ficar tímido, com a boca fechada. Jesus transformou a sua vida. Jesus mudou a sua vida. Jesus perdoou seus pecados, te libertou, te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida para você ser testemunha dele. Jesus transformou a sua vida para você testemunhar dele na rua, testemunhar dele em casa, testemunhar dele na escola, testemunhar dele na faculdade, testemunhar dele no trabalho. Jesus te salvou para você ser testemunha dele, e é por isso que Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judeia e até aos confins da terra. Jesus te salvou para você pregar o Evangelho. Jesus te salvou, mudou a sua vida para você transformar vidas através da pregação do Evangelho, não para ficar com a boca fechada. Fala de Jesus, 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 fala do que Jesus fez na sua vida, fala de Jesus, fala o que ele fez na sua família, fala de Jesus. Fica de pé comigo, eu já vou terminar. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vocês podem glorificar ao Senhor. Tantos querem testemunhar de Jesus Cristo. Quantos querem a intrepidez, a ousadia para testemunhar de Jesus, para falar do amor de Jesus Cristo? Tem jovem aqui que deseja ser pregador? Cadê? Levanta a mão. Quem deseja? Vem aqui à frente porque eu vou orar para você. Todos quantos desejam receber a ousadia para testemunhar? Não é apenas, olha só. Quando eu falo de pregador, aí logo você imagina o quê? Ser conferencista. Ó, pregar e ter ódio. Coisa boa. Eu estava um dia orando. Olha como mente de pregador viaja nesse momento. Eu estava um dia orando. Aí na minha oração falava: Jesus, me leva para pregar Jesus nas catedrais, nos congressos. Me leva para pregar Jesus lá na França, nos Estados Unidos. Aí eu acabei de orar, o telefone toca. Eu falei: opa, Jesus, foi rápido. Alô, irmão, é o Hermano, é ele. Fala: você pode pregar aqui na minha igreja? Eu falei: posso, Varão? É aonde? Aí ele demorou a responder. Eu falei: fala, Varão, aonde que é? Ele falou: é aqui. Eu falei: aí aonde, Varão? Em São Paulo? Ele: não, aqui no Complexo da Maré. Eu falei: meu Deus. Quando eu fui para lá, irmão, na favela, meu Deus, eu estava pedindo para ir espaço aqui. Então, ser pregador não é apenas ser conferencista, ter DVD, estar nos Gideões. É você ser testemunha de Jesus Cristo em qualquer lugar. Ó, testemunha de Cristo, ele está na escola, em qualquer lugar, dentro do coração dele está ardendo. O Espírito Santo começa a incomodar e falar assim para ele: fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Testemunha não consegue ficar calado, não consegue ficar quieto. Dentro do coração dele começa a queimar, ele começa a sentir algo dizendo: fala, fala, prega,
prega, anuncia, testemunha, e ele não consegue ficar calado. De repente, quando ele vê, ele já está falando de Jesus Cristo e almas estão se rendendo ao Evangelho do Senhor. Feche seus olhos, começa a orar, começa a clamar. Estenda as mãos para cá, irmãs e irmãos, comece a clamar. Eu quero pedir aos obreiros para fazer imposição de mãos. Eu peço aos obreiros para fazer imposição de mãos. Começa a clamar. Feche seus olhos e clama. Ore, porque o Espírito Santo pode te conceder agora o dom, a ousadia, a intrepidez, a graça, a autoridade, para você falar dele, para você testemunhar dele, para você anunciar o seu evangelho. Clama. E o Espírito Santo começa a encher esses homens com poder, começa a encher esses moço com poder, começa a encher esse moço com ousadia, para ser testemunha do evangelho. Enche com poder, Jesus. Enche com poder, Jesus. Começa a renovar agora. Começa a renovar agora. Vem Espírito Santo para encher. Vem Espírito Santo para libertar. Vem Espírito Santo para transformar. Vem Espírito Santo para mudar. Vem Espírito Santo para encontrar. Manifeste Espírito Santo aqui agora. Se revela aqui agora, Espírito Santo. Se apresenta aqui agora, Espírito Santo. Manifeste-se aqui agora, Espírito Santo. Cheie-se aqui agora, Espírito Santo. E encha com teu poder, e com a tua glória, com teu poder, e com a tua glória, com teu poder, e com a tua glória, com teu poder, e com a tua glória. Aleluia. Adore ao Senhor e exalta pela grande obra que Ele já fez na sua vida, pelo grande mover que Ele está realizando agora. Eu sou testemunho. A partir de hoje eu falo de Cristo e apregou o Evangelho aonde Ele me mandar. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Olha, glória a Deus. Muito obrigado, evangelista. Deus abençoe Cristo Jesus. Amém?